Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a partir do seu verso de número 21. Quantos dos irmãos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E passando Jesus outra vez do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, que o comprimia. Então, uma certa mulher, que havia 12 anos, que possuía um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes piorava, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em suas orlas, em algumas versões, em sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas orlas, eu serei curada. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que dele saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas orlas? E disse-lhe os teus discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe ali toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Abra o seu coração e converse com Deus neste momento. Peça que Ele venha falar conosco através desta palavra. Pai amado, é diante do teu altar, Senhor, que eu me encontro uma vez mais, na qualidade de servo, Senhor, e de instrumento nesta noite, apenas para o uso segundo a tua boa vontade. Pois eu bem sei que esta igreja que aqui está reunida, Senhor, veio com dois objetivos. O primeiro, adorá-lo e bendizê-lo, porque o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor e de toda adoração. Mas também chegaram sedentos para ouvir a tua voz. Por isso eu te peço, faz conforme o Senhor bem quer. Usa-me uma vez mais conforme a tua boa vontade. Que venhamos sair deste lugar com a total certeza que não foi o homem, mas o teu Santo Espírito que nos visitou nesta noite. Faz conforme o teu bem querer. E se você concorda com esta oração, diga amém. Pode se assentar. Subordinado ao tema O Segredo das Orlas, nós iremos traçar uma linha em direção a esta história infinitamente pregada, mundialmente conhecida, que fizemos uso agora há pouco
registrada em Marcos, no seu capítulo de número 5. Aqui nós estamos diante de um dos milagres catalogados no ministério de Jesus. Biblicamente temos acesso a 35 registros milagrosos das idas e vindas de Jesus na região de Decápolis e em todas as regiões circunvizinhas por onde ele passara ao longo do seu ministério, que estendeu-se em um período estimado de 3 anos e meio. Mas este milagre carrega consigo algo único, não presente nos demais, mas este registro bíblico carrega consigo uma lição valiosíssima, que se nós absorvermos hoje para as nossas vidas, a partir deste dia, você e eu nunca mais seremos os mesmos. Nós estamos diante de um milagre que mudaria a rota, não somente de uma multidão, mas de gerações que ouviriam acerca de tal milagre que fez parte deste trajeto de Jesus. Os dias em que Jesus por ali passara, eram os dias em que este mundo que conhecemos estava sendo impactado, abalado. Afinal de contas, diziam entre as cidades, aldeias e vilarejos, que de uma região pequena da Nazaré antiga havia se levantado um homem diferente de todos os demais, um homem que carregava consigo um poder anormal, e segundo o próprio profeta da época, que era João Batista, a voz que preparou o caminho para ele, este mesmo homem foi recebido por João com honra. João, ao fazer menção a ele, se colocou um degrau abaixo e disse: eu não sou digno ou ainda merecedor de desatar as sandálias de seus pés. Ele não pode ser outro, ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Até aquele dia, João, ele era cercado por admiradores, por discípulos. Mas a partir deste momento, as pessoas passaram a olhar para o novo alguém com um olhar diferente. Era este um homem simples, vestido de modo simples, que surgia em um cenário em que Israel encontrava-se sedenta, sendo esta alimentada apenas pelas palavras que saía da boca do único profeta para aquele tempo e para aquela geração, até aquele mesmo dia, que era o próprio João Batista. Mas quando Jesus dá início ao seu ministério público, após 40 dias no deserto, ele retorna sobre o anúncio da prisão de João. É a partir deste momento que as pessoas vão ouvir com frequência acerca de um homem vindo de Nazaré. Muitos a princípio não conheciam o seu nome, mas sabiam que ele era o Nazareno. Um homem que veio de Nazaré e que agora, através de suas mãos, cegos enxergavam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados, e por onde Jesus passara, um rastro de milagre sempre lhe acompanhava. As pessoas passaram a ouvir das histórias que cercavam o ministério de Jesus e passaram a desejar estar com ele. Nós poderíamos encontrar relatos bíblicos estimados em 5.000, mas segundo a história paralela, era normal Jesus estar cercado por multidões de 15, 20, 25 mil pessoas que desejavam estar junto a ele. Por propósitos diferentes, isto é bem verdade. Afinal de contas, nós poderíamos separar esta multidão em pelo menos 4 grupos de pessoas. Os primeiros, os necessitados. Eram pessoas que carregavam consigo mazelas ou ainda enfermidades incuráveis. Mas é saber que através das mãos de Jesus, o Nazareno, milagres estavam acontecendo. Eles se juntavam a esta grande multidão para ir em busca do milagre tão sonhado. O segundo grupo de pessoas que certamente estiveram em volta de Jesus por aqueles dias eram os curiosos. Eram pessoas que, pelo simples fato de ouvir acerca daquilo que acontecia através das mãos de Jesus, desejavam estar com ele. Embora estivesse na sua saúde perfeita, se juntava a esta grande multidão para conhecer a Jesus, para ouvir a sua voz e descobrir se de fato ele era ou não uma grande verdade. O terceiro grupo de pessoas que certamente fez parte do trajeto de Jesus foi os incrédulos.
Alguns dos fariseus da época que ouviram acerca de Jesus e receberam a informação por alto que o próprio João havia afirmado que ele era o Messias, eles se juntaram a esta grande multidão, porém, buscando oportunidade para envergonhar a Jesus. Provar à multidão que Jesus não passava de um homem, mas quando se aproximaram de Jesus, entenderam que mais do que um homem, verdadeiramente junto àquela multidão estava o Messias prometido a Israel. Por ali também estavam aqueles que já haviam sido curados, tocados, libertos, salvos, transformados. E por gratidão eram estes os beneficiados que também faziam parte desta grande multidão. 4 grupos de pessoas que se fizeram presente ao lado de Jesus por propósitos diferentes. Mas o fato é que este mundo antigo foi abalado. E por onde Jesus passara, esta multidão dobrava, triplicava, quadriplicava o seu volume. Aquela massa de gente ambulante que seguia o trajeto de Jesus a pé, montado sobre animais ou ainda atravessando em pequenas embarcações, queria estar junto a ele para ouvir a sua voz, acreditando e bem sabendo que Jesus não era mais um homem, mais um profeta, mais uma voz, mais um sacerdote, mas era o Messias prometido a Israel. A Bíblia nos leva a este cenário. Após a viagem de Jesus na região em volta, Jesus vai voltar para a região que se tornou uma espécie de quartel-general, Cafarnaum. Foi ali que os maiores milagres de Jesus foram registrados. Jesus retorna a este lugar e a Bíblia diz que na oportunidade, após sair da região de Gadara, e um grande milagre ali também ser registrado, ele vai chegar a esta região. A sua chegada em Cafarnaum vai causar um impacto não visto em nenhum outro registro bíblico. A Bíblia diz que as pessoas anunciavam a chegada de Jesus àquela região. Viajantes atravessaram o mar da Galileia a barcos, em embarcações pequenas, movidos à vela. Eram homens que desejavam estar ali para ouvir, para conhecê-lo, para se juntar àquela grande multidão. Pessoas de toda a região da Decápolis antiga, ou do conjunto das 10 cidades do mundo antigo, queriam estar junto a ele. E a Bíblia vai afirmar que nesta oportunidade Jesus foi comprimido. Uma grande e numerosa multidão lhe cercava. E a história paralela, segundo a visão de Flávio Josefo, vai apontar um número estimado entre 25 e 30 mil pessoas presentes nesta oportunidade. Era justamente nesta ocasião que Jesus conheceria os 2 personagens destacados em Marcos 5, Jairo e a mulher anônima do fluxo de sangue. Nesta oportunidade, Jairo se aproxima de Jesus e expõe a ele o problema. Tendo este em sua casa uma filha enferma, que estava à beira da morte, não se sabe a causa, o motivo, a doença ou a enfermidade, mas ele vem ao encontro de Jesus, prostra-se diante aos seus pés. E mesmo sendo um dos principais na sinagoga, ele reconhece o senhorio de Cristo de joelhos e convida Jesus para entrar em sua casa. A Bíblia diz que embora Jesus estivesse cercado por uma grande multidão, somente Jairo chama-lhe a atenção, pois a atitude de Jairo era uma atitude que era devidamente encarada como um ato de adoração genuína e verdadeira. Jairo convida Jesus para visitar a sua casa. E a Bíblia nos mostra, através da Escritura, que Jesus decide ir à casa de Jairo. Ele decide seguir em direção à casa de Jairo. Mas pare para pensar no que acontecia em volta de Jesus e de Jairo naquele momento. A todo instante chegavam paralíticos carregados, cegos sendo conduzidos por outros homens e mulheres, que ao saber que Jesus por ali estava, se juntava a esta grande massa de pessoas desejando receber o milagre tão sonhado. É neste burburinho que invade toda a região de Cafarnaum antiga que as palavras anunciando Jesus e a sua chegada vão chegar às regiões mais inóspitas daquele lugar. E estas palavras que anunciam a presença de Jesus em Cafarnaum vão entrar em um lugar que ninguém queria entrar. Vão entrar em um lugar
que ninguém queria estar. Era justamente um lugar que estaria, provavelmente, a nossa personagem destacada desse texto como a mulher do fluxo de sangue. Quando nós fazemos menção à história desta mulher, nós vamos possuir em nossas mãos algo muito raso. Porque a Bíblia vai nos apontar alguns traços que nos levam a compreender um pouco da história de tal mulher que chamaria a atenção de Jesus pela sua atitude. Mas por se tratar de um contexto bíblico enraizado na tradição judaica, nós temos muito mais além, através daquilo que nós possuímos em mãos, se tratando do costume dos judeus para o mundo antigo. E é justamente enraizado na cultura judaica que nós vamos conhecer, através desses fragmentos bíblicos que você tem em mãos em Marcos 5, 25, que nós iríamos conhecer um pouco da história desta mulher. A Bíblia nos aponta uma mulher que carregava consigo uma hemorragia, um fluxo de sangue. E a Bíblia nos aponta para uma mulher que residia justamente em Cafarnaum. Por se tratar da cultura judaica, nós vamos entender um pouco da história desta mulher. E auxiliado pela história paralela, nós iremos conhecer esta mulher de forma mais detalhada. Embora não temos acesso ao seu nome, embora outras teorias apontem até mesmo alguns nomes, eu prefiro manter os pés firmados naquilo que você tem em mãos na noite de hoje, que é a Bíblia Sagrada. Mas segundo o contexto judaico, nós iremos entender que esta mulher seria uma mulher que carregaria consigo um flagelo durante 12 anos. Ela geraria uma hemorragia, e esta hemorragia lhe afligiria durante 12 anos de sua vida. Sendo esta personagem uma mulher, ela estava sujeita à tradição dos judeus. E toda mulher que entrava nos seus dias, e você sabe do que eu estou falando, no período menstrual, havia um lugar específico para que ela viesse a estar resguardada. Porque segundo a tradição, era este um período em que a mulher se encontrava impura. Algumas traduções vão apontar ainda a palavra imunda. Era este o período que a mulher se ausentava do convívio da família, da cidade, ia para uma espécie de parte isolada, sempre localizada nas partes externas das cidades. Aquilo que era conhecido como o Arraial das Impuras, cercada por outros lugares que eram reservados para os leprosos, para os cegos, para aqueles que eram imperfeitos, salvos aqueles que já haviam sido beneficiados com privilégios, como alguns cegos, alguns paralíticos, que haviam sido enxergados com o olhar do governo antigo, com um olhar diferente, recebendo capa e oportunidade de se manter na proximidade de algumas pessoas. Mas esta mulher se torna o centro dessa história, porque ela carregou consigo uma hemorragia, um fluxo de sangue que não cessou durante 12 anos de sua vida. Não se sabe ao certo em que momento, em que idade se deu este ocorrido. Mas imagine uma moça de 12, 13, 14, 15 anos, que iniciava agora a sua fase como mulher. Deixava de ser uma jovem e se tornava uma mulher. Certamente ela vai ser conduzida ao Arraial das Impuras, ao lugar onde as mulheres permaneciam durante os seus dias, e passado aquele período saíam, trocavam as suas vestes, traziam em suas mãos sacrifício, como 2 pombinhas ou 2 rolinhas, apresentavam ao sacerdote, o sacrifício da purificação era aceita, e ao raiar do dia seguinte elas retornavam ao convívio da sua família, ao ambiente que fez parte da vida delas. Mas esta personagem, a sua história aponta outra coisa. Ela entra neste arraial, mas ela não sai durante 12 anos de sua vida. Porque ela entra e ela é tomada de uma hemorragia que fez com que a sua permanência ali não se limitasse a 5 ou a 7 dias, mas ali ela permaneceria durante longos anos.
para desespero daquelas ou daqueles que lhe conheciam, ela não tem a oportunidade de voltar. Pastor, por quê? Porque durante este período a mulher era tida como impura, e se estivesse no convívio da família, ela carregava consigo uma sentença, e a sentença era uma sentença de morte. Deveria ser apedrejada por quebrar a lei e os preceitos deixados em Levítico 15, embasados justamente nessa raiz que está sendo pregada. Por isso ela permanece ali. Os seus dias, que durariam em torno de 5 a 7 dias, passam, mas ela se dá conta que o fluxo não cessa. E então o primeiro mês passa, o segundo mês passa, o terceiro mês passa, o primeiro ano passa, o segundo ano passa, e a família entra em desespero. Alguém irá utilizar como base nesta raiz para dizer que esta mulher ficou totalmente isolada de sua família. Mas se nós usarmos um pouco a mente, você vai entender que salvo se ela tivesse irmãs e mãe. Porque na oportunidade elas também entrariam no arraial das impuras. Isso nos esclarece e nos tira algumas interrogações que vão ser mostradas daqui a pouco através do decorrer deste sermão. Era uma mulher que carregava agora consigo uma enfermidade que nem a medicina da época foi capaz de identificar, que nem mesmo as ervas, os medicamentos da época foram capazes de sarar. E acredite você ou não, ela estava impedida de ser visitada até mesmo pelos médicos da época. Quando as portas se trancaram do arraial das impuras, ela nunca mais saiu daquele lugar. Ela permaneceu ali. E o auxílio que vinha era por parte de parentes, por parte de irmãs, por parte da mãe, que nos seus dias como mulher também entravam dentro do arraial das impuras, trazendo em suas mãos ervas para tratar aquela que estava doente. Mas a Bíblia vai dizer que sem sucesso, a família esgota os seus recursos, seus mantimentos, e aquela mulher não tem sucesso, e pelo contrário, a enfermidade perdura por longos anos, e a Bíblia é enfática em nos dar exatos 12 anos de sofrimento. 12 anos perdendo sangue. O ser humano possui cerca de 6 litros a ser distribuído em todo o corpo humano. Mas esta mulher está perdendo sangue há 12 anos de sua vida. E o sangue é vital para a sobrevivência do homem ou da mulher. Por isso, a aparência de uma jovem converte em uma aparência de uma senhora. Todos os dias, aquele flagelo atormentava o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua mente. E talvez ela chegou a pensar que nunca mais sairia daquele lugar. Mas no 12º ano da sua permanência naquele cenário de morte, diante das portas trancadas, naquele dia, as portas se abriram. E as pessoas que vão entrar para cumprir os seus dias como mulher dentro do arraial das impuras, vão trazer uma informação que mudaria tudo aquilo que ela tinha vivido até aquele mesmo dia. Quem entra no arraial naquele dia vai dizer: a cidade está uma loucura. Parece que a cidade virou de cabeça para baixo. E alguém vai perguntar: e por quê? Não se vê ninguém, todos estão seguindo o homem. E quem é esse homem? É um homem que chegou vindo do outro lado da margem. E alguém disse que através de suas mãos um endemoniado na cidade de Gadara foi liberto. E alguém disse: quem? Aquele que se lançava contra o fogo, aquele que dormia no sepulcro, aquele que estava preso com aguilhões e correntes e nada pôde lhe sustentar. E alguém dizia: dizem que esse homem está bem, dizem que ele voltou ao seu estado normal, e ainda testemunhou que através de Jesus ele foi liberto do outro lado. A cidade está totalmente tomada de impacto, mas essas palavras vão entrar em um lugar onde ninguém quer entrar. E quando as palavras entram em um lugar onde ninguém quer entrar, elas sempre surtem um efeito inacreditável. O que está entrando aonde ninguém quer entrar não são palavras normais.
São palavras que trazem Jesus àquele cenário. Entenda uma coisa: toda palavra que apresenta o homem Jesus, ela traz libertação, cura, renovo, transformação, mudança. Por isso, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Esta palavra que está sendo liberada na tua vida não é mais uma história a ser contada, mas ela há de surtir efeito na tua vida, na tua família, na tua história, levando salvação, libertação, transformação, renovo sobre a tua história. Essas palavras que entram no arraial das impuras vai alimentar o coração desta mulher, que a esta altura no mínimo possuía seus 24, 26, talvez ao máximo 28 anos, com o aspecto de uma mulher de 54, 55 anos, porque a história paralela vai afirmar que esta mulher não possuía mais de 35 quilos. Uma mulher debilitada, uma mulher frágil, totalmente entregue a 12 anos de sofrimento, desesperançada. Mas uma mulher que entrou ali, carregando consigo a fé e a certeza que acima dos céus existe o único Deus digno de ser glorificado. Ela entrou naquele cenário, mas ela viveu fora tempo suficiente para ouvir acerca de um Deus, para ouvir acerca de uma promessa, que o Messias prometido a Israel, ele iria chegar, e quando ele chegasse, enfermidades seriam arrancadas, milagres aconteceriam, e ele traria consigo em suas mãos oportunidades de curas. Esta mulher está ali, mas quando essas palavras entram, vão alimentar um coração gelado. E ela vai se lembrar das histórias contadas pela mãe, das histórias contadas pelos pais, pelas irmãs. E ela vai se lembrar que tudo ali fazia sentido. Ela entende algo que quem estava fora, ao redor de Jesus, muitos não entendiam. E ela vai fazer uso da sua fé. A história vai apontar que no trajeto para a casa de Jairo, Jesus ia passar com aquela grande multidão muito próximo dali. Quando o barulho da multidão começa a se aproximar do arraial das impuras, aquela mulher tem uma decisão a tomar: quebrar o protocolo, ir em direção ao seu milagre, ou permanecer onde estava e esperar a morte chegar. Ela tinha uma decisão e não cabe a mim e a você tomá-la, esta decisão por ela. Pastor, por quê? Porque sair do arraial das impuras era assinar uma sentença de morte. Segundo a tradição, ela iria ou poderia ser apedrejada se alguém a visse. Mas aquela que queria o milagre vai quebrar o protocolo, e ela vai decidir sair do arraial das impuras, crendo que se ao menos tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada naquele mesmo dia. Alguém vai afirmar que esta mulher vai ao encontro de Jesus, mas usando o raciocínio lógico, ela não poderia sair da mesma maneira que estava. Talvez algo que ela fez de forma lógica para entrar no meio daquela multidão foi no mínimo disfarçar. Talvez colocando sobre os seus olhos um lenço, sobre a sua cabeça um lenço, para sair com muita dificuldade em direção àquela multidão que estava ao redor de Jesus. Ela vai sair e ela vai se deparar com uma grande massa de pessoas que está em volta de Jesus. Ela crê no seu coração que através de Jesus ela poderia ser curada. Mas antes de chegar a Jesus, ela se deparou com uma grande multidão. Não se atemorize, porque esta multidão, ela sempre vai fazer parte do nosso trajeto. O nosso desejo é nos achegar logo a Ele, receber logo dEle, ser abençoado logo por Ele. Mas se fosse assim, seria fácil demais. É necessário que haja multidão. É necessário que haja um tempo determinado para você receber aquilo que você tanto sonha, para você receber aquilo que você tanto almeja. E esse tempo determinado, muitas das vezes, faz com que nós venhamos desistir. Tem gente que se depara com a multidão e prefere ficar enfermo. Tem gente que se depara com a multidão
e prefere ficar na miséria, porque não sabe esperar e não sabe lutar para chegar aonde Jesus quer que venhamos chegar. Tem gente que se depara com a multidão e retrocede, mas quem quer um milagre, quem acredita no milagre, quem busca o milagre, pode se deparar com qualquer desafio, com qualquer obstáculo. Ele ou ela sempre vão avançar, porque entende que através das mãos de Jesus o impossível pode acontecer. Aquela mulher desejava o que os homens não poderiam dar. Quem aqui tem sonhos? Levante a mão. Sonhos são aquilo que o homem não pode dar a você, que o dinheiro não pode entregar a você, mas que Jesus pode de facilmente fazer se tornar realidade em tua vida. Só que diante desta possibilidade vai haver uma multidão, mas todas as vezes que você vê a multidão, não retroceda, avance. Pastor, mas é desafio. Pastor, mas é difícil demais. Avance. O que é seu e a multidão não pode tomar de você. O que está preparado para acontecer na tua história, e ninguém pode mudar isso. Por isso, levante a cabeça. Tem gente que chegou aqui e estava retrocedendo. O meu Deus está mudando a tua rota hoje, dizendo: avança, levanta a tua cabeça e vai, porque eu, o Senhor, já tenho preparado milagres sobre a tua vida. Quem aqui consegue sentir Jesus pertinho hoje? Aquela mulher sai em direção àquela multidão, e quando ela chega nos primeiros homens e mulheres que faziam parte daquela multidão, o seu desafio começa. Às vezes ouvindo ou lendo Marcos 5:25, a gente imagina uma chegada rápida, mas a história vai apontar que foram uma luta de 6 horas, estimado 6 horas, para chegar aonde Jesus estava, alcançar o que os homens não poderiam conceder a ele. 6 horas. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: está disposto a esperar? Porque pelo desejo dela, ela queria o milagre hoje, agora, instantâneo. Mas foi necessário esperar e lutar 6 horas. Sabe o que Deus está dizendo a alguém aqui? Espere o meu tempo na sua vida. Espere o meu tempo no seu ministério. Espere o meu tempo nos teus sonhos. Espere o meu tempo na tua família. Pastor, mas é difícil. Difícil é, mas já não é impossível. O segredo é esperar. E aquela mulher vai esperar, mas vai lutar para chegar onde Jesus está. Porque ao redor dela tem milhares de pessoas que querem milagre semelhante ao milagre dela. Ela é apenas mais uma no meio daquela multidão. E ela vai começar uma luta que duraria 6 horas. Com muita dificuldade, carregando um peso abaixo daquilo que era estimado, a sua altura, a sua massa corpórea inferior à de tantos que estavam no meio daquela multidão. O seu desafio era dobrado. Mas mesmo tendo o desafio dobrado, ela vai avançar. Mesmo em desvantagem, ela vai avançar. Mesmo estando cercado por tantas pessoas melhores do que ela vai avançar. Você está entendendo isso? No meio deste trajeto você vai ver gente melhor do que você, mais inteligente do que você, mais próspero do que você. Mas não é porque tem tanta gente melhor do que você em volta que você vai parar ou retroceder. Na tua pouca força, avance. Na tua pouca capacidade, avance. Na tua pouca sabedoria, avance. Porque ao chegar a Jesus, tudo vai fazer a diferença. Ela vai avançar. E todas as vezes que você está caminhando em direção a Jesus para obter o que os homens não podem lhe dar, vai ter alguém que vai surgir do teu trajeto para te lançar para baixo. Aprenda isso. A história vai apontar que antes de chegar a Jesus, esta mulher foi precipitada ao chão 8 vezes, empurrada 8 vezes, tendo que cair 8 vezes. Mas nas 8 vezes ela iria se levantar e continuar caminhando. Quem olha para a história vai dizer: esta mulher tinha uma força que eu preciso.
tinha uma coragem que eu preciso. E sabe o que é interessante? É que nem a história paralela e nem a Bíblia Sagrada vai mostrar uma reação diante dos empurrões, diante das pessoas que tentaram lhe precipitar para baixo. Pelo contrário, ela se levantava, limpava a poeira dos joelhos, dos pés, avançava, porque o alvo dela era Jesus de Nazaré naquele dia. Eu ouso dizer que aquela mulher se alegrava, pastor, por quê? Porque quem estava a precipitar a ela ao chão, na verdade estava ajudando ela a se aproximar de Jesus. Levante a mão para receber, porque isso aqui é profético. Tem gente que acha que está te impedindo, tem gente que acha que está fechando as portas, tem gente que acha que vai te parar, mas quanto mais tentarem te jogar para baixo, mais perto de Jesus você vai estar. Deus está dizendo a alguém aqui: não te preocupe com quem está tentando te parar, não te preocupe com quem está tentando te ver lá embaixo. Levanta hoje, bate a poeira dos pés e avança, porque no final de tudo isso eu estou de braços abertos para te entregar o que os homens não podem. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, levante a mão e solte um brado de glória a Deus. Aleluia. 7 vezes ela foi precipitada ao chão, mas na 8ª vez que lhe precipitaram ao chão, ela estava diante das orlas de Jesus. Você entende isso? Eu vou falar mais uma vez. 7 vezes lhe precipitaram ao chão, mas na 8ª vez deixaram ela justamente diante do seu objetivo. Se eu fosse você, se alegrava, pastor, por quê? Porque tem gente caluniando, perseguindo, tacando pedra, se levantando, achando que estão acabando com você, achando que estão te destruindo, que estão te calando. Mas uma dessas vezes que alguém se levantar, vão te colocar diante do teu sonho, do teu projeto, da realização, do teu milagre, e saberão que nada e nem ninguém poderiam te impedir de chegar aonde Jesus queria que você chegasse. Estou terminando. Aquela mulher chega diante de Jesus, e a Bíblia diz que aos pés de Jesus, provavelmente de joelho, após mais um empurrão, ela toca nas orlas de Jesus. Quando ela toca nas orlas de Jesus, o sobrenatural acontece, não somente na vida dela, mas diante de tudo aquilo que está em sua volta. Que a Bíblia diz que Jesus para. Consequentemente, os discípulos que estão em volta de Jesus, fazendo uma espécie de cordão de isolamento, param também. A multidão também para, e Jesus está atônito, porque o que aconteceu ali, Jesus esperava acontecer durante muito tempo. O que aconteceu ali não havia acontecido até aquele dia. Eu lhe falo o que é. Esta mulher não simplesmente tocou nas orlas. Esta mulher não simplesmente tocou nas vestes de Jesus, mas ela fez uso de algo mais forte. E eu lhe falo o que é agora. Sendo esta uma mulher que cresceu, sendo ensinada diante dos preceitos bíblicos, judaicos, ela teve acesso às profecias que falavam acerca do Messias. E quando ela toca nas orlas de Jesus, ela faz uso de uma profecia, que você vai encontrar em Malaquias, no capítulo 4, no verso de número 2. Para aqueles que crê, nascerá o sol da justiça, que trará nas suas asas salvação. Você vai olhar e vai dizer: ih, pastor, nada a ver. Nada a ver naquilo que você tem em mãos. Mas no original, nós iríamos compreender o que aquela mulher fez diante de Jesus. Para que você entenda o que aconteceu ali, Jesus andava com uma espécie de vestimenta semelhante à de todos os judeus em sua volta. Não havia diferença. Pastor, me prove. Números capítulo 5, verso de número 37.
Ali está uma ordenança de Deus a Moisés para dar aos homens de Israel uma vestimenta específica. Esta vestimenta possuiria em suas borlas cordões, para que o povo lembrasse da saída do Egito e dos mandamentos dados ao seu povo. E nunca viesse se esquecer que somente aquele Deus era digno de todo louvor, de toda adoração. Biblicamente, Jesus tem uma vestimenta semelhante à dos discípulos e à dos muitos que estão em volta. Mas aonde está o segredo do toque desta mulher? Você nunca mais vai esquecer esta mensagem. Malaquias 4, versículo 2, nos traz exatamente a clareza ao que ali aconteceu. Quando a profecia deixada com relação ao sol da justiça, ou ao Messias que viria ao mundo, vai nascer, vai nos colocar diante de uma tradução original. Porque esta palavra aqui, salvação, no original, o mesmo termo vai empregar-se para a palavra cura, para a palavra milagre. Quando você caminha pelo texto e chega a palavra asas, trará em suas asas salvação. Você vai encontrar no termo original a palavra canaf. Canaf no original traz representação não somente a asas, mas também a borlas, a vestes. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Você quer que eu traduza para você? No original, a profecia estava registrada desta maneira: nascerá o sol da justiça, e ele trará cura em suas orlas, e todo aquele que tocar será curado, será salvo. Quem me entende, diga glória a Deus. Quando aquela mulher tocou nas orlas de Jesus, ela disse, por intermédio da profecia: eu creio que tu és o Messias prometido. Eu creio que tu não podes ser outro como estes homens que me cercam. Eu sei que tu és o Messias enviado a esta nação. Por isso faço uso da profecia e libera sobre minha vida a cura, porque eu entendo que tu és o Messias, o sol da justiça. Quando ela toca nas orlas, a Bíblia diz que dele é liberado virtude. Pastor, por quê? Porque havia uma profecia: quem tocasse tinha que ser curado. Quem tocasse crendo tinha que ser curado. Quando a virtude de Jesus é liberada, ele disse: opa, alguém me tocou, mas me tocou de uma forma diferente. Quem me entende, diga glória a Deus. A multidão para, talvez Pedro ou João olha para Jesus sorrindo, dizendo: mestre, nos perdoa, mas o Senhor está cercado por cerca de 30.000 pessoas. Alguém te tocou em seus cabelos, beijou os seus pés, tocou em suas vestes. Ele disse: não, alguém me tocou, mas me tocou diferente. Alguém me tocou com algo tão diferente que eu senti que de mim hoje saiu milagre, de mim hoje saiu virtude, de mim hoje saiu bênção. Alguém me tocou de forma diferente hoje. Quem aqui entende isso? Levante a mão e libera um brado de glória a Deus. Quando Jesus olha em volta, a Bíblia diz que aquela mulher cai ao chão. Até aquele momento ela está, talvez, possivelmente, com um lenço sobre os seus olhos, envolvendo os seus cabelos, para que a multidão não lhe apedrejasse viva. E a Bíblia diz que ela olha para Jesus temendo e tremendo, e vai revelar a ele toda a verdade. Talvez tirou de si o seu véu, tirou do seu rosto o seu lenço. Quando a multidão olhou para ela, lhe reconheceu. E antes que a multidão olhasse para ela, pegassem as pedras e apedrejasse, Jesus vai ouvir daquela mulher um testemunho. Ela vai dizer: eu estive no arraial das impuras 12 anos da minha vida, gastei todo o meu dinheiro e o dinheiro da minha família. Todos os médicos da região receitaram remédios, ervas, mas nada mudou o quadro da minha situação.
Mas hoje, a saber que o Senhor por aqui iria passar, eu decidi sair do arraial das impuras, crendo em uma profecia, crendo que se eu tocasse nas orlas dos teus vestidos, eu hoje seria curada. E quando eu toquei, eu sinto que de ti saiu virtude, eu estou curada. Aleluia. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: filha. Aquilo que era o lixo da sociedade, Jesus acaba de chamar de filha. Quem me entende, diga glória a Deus. Aquilo que a sociedade diz tem que morrer, tem que apedrejar, não é digna de estar em nosso meio, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu creio que ao redor daquela mulher havia pessoas com pedras em mãos. Havia pessoas que não estavam felizes em vê-la em volta daquela multidão, porque olharam para ela ainda com olhar de impura, de indigna, de imerecedora. Mas Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer: vai em paz. Sabe o que ele está dizendo à mulher? Vai. Porque ninguém vai te tocar. Vai. Porque ninguém vai te apedrejar. Vai. Mas vai em paz. Porque a tua fé te curou hoje aqui. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Quem crê nesse Jesus? Nesse Messias? O segredo não é compor a multidão. O segredo não está presente no mesmo ambiente que Jesus. Pastor, por quê? Porque a multidão ali não recebeu nada. Quem recebeu foi uma mulher. Quem me entende, diga glória a Deus. Uma mulher que chegou ali com o propósito de reconhecer Jesus como Messias. O principal objetivo dela ali não era cura, era adoração a Jesus. O objetivo dela era reconhecer a Cristo como Messias. Se você hoje veio para adorar, você não sai por aquela porta com essa enfermidade. Você não sai por aquela porta nesta situação. Jesus está aqui hoje. E você pode tocar Ele hoje, mas tocar de forma diferente. Porque está cheio de gente em volta de Jesus querendo milagre, mas adoradores são poucos. Está cheio de gente ao redor de Jesus neste momento, enchendo gigantes templos, em busca de coisas terrenas. Mas se você hoje veio para adorá-lo, te prepara. Aquilo que os médicos não podiam fazer, Ele vai fazer hoje por você. Aquilo que os homens não poderiam te entregar, Ele vai te entregar hoje neste lugar. Portas que ninguém poderia abrir, Ele vai abrir para você hoje. Eu estou debaixo de uma profecia hoje bíblica, para te dizer que hoje o impossível pode converter-se em realidade.